Shalom Lekulam. Bem, gente, nós iremos ler hoje mais uma mitzvah, mais uma ordenança do nosso Deus, do nosso Criador. Né? Quantas pessoas que deixam os mandamentos de Deus de fora, né, e fazem mandamentos próprios, né, fazem suas próprias leis, seus próprios mandamentos e, consequentemente, acabam criando religiões diferentes daquela que Deus criou, daquela que Deus deixou. Não é isso? Então, quando a pessoa cria regras diferentes daquelas que Deus estabeleceu, a pessoa está criando uma religião própria, né, cujo Deus é Ele mesmo, né, porque os mandamentos são deles, né, porque isso está na cabeça da pessoa. Se Deus nunca nos ordenou isso, se Deus nunca estabeleceu tal regra, né, e às vezes a pessoa ela, né, faz coisas piores, né, coisas bem mais graves, né, e ficam fazendo uma tempestade com coisas tão insignificantes. Né? Então a gente vê no Passuque 16 do capítulo 20 do segundo livro, que é Shemot, que diz assim, versículo 16 do capítulo 20 de Shemot, diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tá bom, gente? Então, quando você dá um falso testemunho contra o teu próximo, você está caluniando ou difamando, ou os dois. Né? Eu acredito que quando se difama, se calunia, quando se calunia, se difama. Né? Então você está cometendo não só um pecado contra Deus, quando você dá um falso testemunho de uma outra pessoa, né? Do teu próximo, falando do teu próximo, tá bom? Se não é teu inimigo, então é o teu próximo, tá bom? Independentemente da religião, porque um judeu pode ser teu inimigo, entendeu? E às vezes uma pessoa que não é israelita pode ser o teu melhor amigo, mais do que uma pessoa que é da mesma etnia que você, né? Então, o nosso próximo é aquele que não é nosso inimigo. Então Deus nos ordena que a gente não dê um falso testemunho do nosso próximo, ou seja, a gente não calunie e a gente não difame ele. Tá bom, gente? Então isso está muito claro. Então, mas quando você comete esse pecado, você também comete o crime, né? Que é o crime de injúria e difamação. E por incrível que pareça, esse crime de injúria e difamação está ligado também a outro crime chamado, ou seja, o crime de difamação e calúnia, né, que eu estou falando, difamação e calúnia. Geralmente quem difama e calunia o seu próximo também acaba cometendo outro crime, que é o crime de injúria. Né? Eu gostaria de ler na Constituição Federal, no seu artigo 5º, né, artigo 5º da Constituição Federal diz assim: todos são iguais perante a lei. Então não existe católico, não existe evangélico, não existe israelita, não existe judeu, não existe cristão, não existe ateu, não existe... Entrou dentro de uma delegacia, dentro de um fórum ali, não existe religião, não existe favoritos ali. Todos serão julgados de acordo com o que está escrito na lei. É isso? Então a nossa Constituição Federal deixa claro, todos são iguais perante a lei, tá bom? Então não tem ninguém melhor. Diz mais assim, sem distinção de qualquer natureza, não tem distinção, tá bom? Não tem esse negócio, eu moro no Brasil, sou cristão, sou melhor do que um islâmico, tá bom? Eu sou melhor que um judeu, né? Você não é melhor que ninguém, todos são iguais perante a lei. Né? Todos são iguais perante a lei. E a Constituição Federal deixa claro que é sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos estrangeiros e aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, garantia, tá bom, gente? A inviolabilidade do direito à vida, a liberdade. Então você tem a liberdade para você seguir a religião que você quer, tá bom? Seguir a crença que você quer, ou então não seguir crença nenhuma, né?
Então, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Então, vou pular para o inciso 10, tá bom? Inciso 10. O inciso 10, que é o que interessa para este assunto que eu estou falando sobre não darás falso testemunho, nosso Deus diz, não darás falso testemunho do teu próximo. O inciso 10 diz assim: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Então, são privadas, são invioláveis. Você não pode violar isso. O que é que você não pode violar? A intimidade das pessoas. Tá? A intimidade das pessoas é uma coisa inviolável, de acordo com a Constituição Federal. Aí diz, são invioláveis a intimidade, a vida privada. Tá? A vida privada das pessoas não nos interessa. Tá bom, gente? Ah, aquele cara não trabalha. É da minha conta? Eu pago as contas dele? Entendeu? Vive às minhas custas? Quantas pessoas estão incomodadas hoje com a vida das pessoas? Vida privada, porque o sujeito, a pessoa vive, é um skatista, ele vive do skate, tá bom, gente? E tem patrocinadores e vive com skate para cima e para baixo, as pessoas estão incomodadas com a vida da pessoa, dizendo, esse cara não trabalha, e daí? É da minha conta, é da tua conta? É da conta de ninguém? A vida da pessoa? Quantas vezes foi na tua casa pedir alguma coisa ou te dar despesa? Nenhuma. Então tá bom, deixa a vida da pessoa. Né? Porque isso, além de ser uma coisa errada de acordo com o nosso Deus, isso também é crime. Né? E o que diz mais aqui? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Tá? Você não pode violar a honra das pessoas, você tem que respeitar as pessoas. Tá bom? Você não pode também violar a imagem das pessoas. Tá bom? Aí já entra calúnia, já entra difamação, né? De acordo, aí a continuação diz assim: assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então, a Constituição Federal assegura o quê? O direito à indenização. Se alguém entrar em processo contra você, você vai pagar pelo dano material ou moral. Tá bom, gente? Então, se você atingiu a honra, a moral de alguém, você vai responder. Né? Às vezes tem estados que não ligam muito para isso, mas tem estados que, seja o delegado, seja o promotor de justiça, seja o juiz, né? Ele vai dar muito valor a isso e você vai responder, né, pelos danos morais, por andar divulgando coisas mentirosas, inventando coisas das pessoas, mexendo com a honra de um, mexendo com a honra de outro, mexendo com a... Entendeu? Então, isso aqui é a Constituição Federal. Tá bom? Você pode pagar... Quantas pessoas aí estão respondendo o processo e estão pagando indenização pelos danos morais? Né? Falou da vida privada de alguém, falou da honra de alguém, essa pessoa entrou em processo e essa pessoa está respondendo. Né? Então, eu queria para um outro livro que é o abaixo da Constituição Federal. Nós temos outros, Código de Processo Penal, Código Civil e tantos outros. Então vamos para o Código Penal. O que é que o Código Penal diz no artigo 138? O Código Penal no artigo 138 diz assim: caluniar alguém, imputando-lhe fato definido como crime. Tá bom? Se você está falando que o sujeito é envolvido com crime, tá bom? Pena: detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Você pode pegar uma detenção de 6 meses, tá? Detenção de 6 meses a 2 anos e ainda pagar multa ainda por estar dizendo que a pessoa está envolvida em alguma coisa criminosa, sendo que a pessoa não está envolvida com crime nenhum. Entendeu, gente? Então, além de ser pecado, a calúnia, né, também é crime. Artigo 138 do Código Penal, tá bom? Calúnia alguém, imputando-lhe fato definido como crime, tá bom? Calúnia, de acordo com a justiça, né, de acordo com o Código Penal, é quando você está dizendo que a pessoa está envolvida com algum tipo de coisa criminosa, né, e a pessoa não está. Então, você está caluniando aquela pessoa. E, de acordo com o Código Penal, né, detenção de 6 meses, você deve pegar uma detenção de 6 meses a 2 anos e ainda pagar multa, tá bom? Eu vou ler também aqui o parágrafo 1º.
da mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, a propaga ou divulga. Então, não só o caluniador, mas quem ouviu a calúnia e saiu falando por aí, entendeu? Então, para você, entenda, você que calunia, você está cometendo pecado diretamente contra Deus, está cometendo crime. Mas você que não calunia, mas pega a calúnia inventada por alguém que não gosta de outra pessoa, que inventou alguma calúnia, aí inventa alguma coisa, cria alguma coisa, sai divulgando por aí, entendeu? E você pega essa calúnia e sai divulgando também, você é um criminoso também, tá bom, gente? É criminoso quem calunia e criminoso, segundo o parágrafo, deixa eu ver aqui, o parágrafo primeiro, né, do artigo 138 do Código Penal, deixa claro que aquela pessoa que fica divulgando calúnias, né, passando adiante, né, aquilo ali é uma calúnia, mas as pessoas estão passando isso adiante. Então, lembrando que, gente, nós temos que, como a justiça, já pensou que a justiça condenasse alguém dizendo, você está sendo condenado porque eu ouvi falar, eu ouvi dizer. Que cultura ridícula, que cultura horrível é essa, gente? Entendeu? Nós, israelitas, não temos essa cultura de ouvir, eu ouvi dizer, eu ouvi falar. Para com isso, você ouviu dizer, você ouviu falar, você não viu, você não ouviu. Então, não coloque para frente boatos que você não sabe se é verdade ou se é mentira. Porque a justiça civil, a justiça comum, acaba sendo, mesmo sendo formada por ateus, mesmo a justiça comum sendo formada por maçons, como dizem vocês, como dizem muitas pessoas, entendeu, gente? A justiça sendo formada por tantos homens que não querem nem saber de religião, acaba sendo mais justa do que as pessoas que praticam a religião. Por quê? Né? Porque elas não vão condenar ninguém com base em difamações, com base em boatos. Tá bom? Não vão acreditar, eu ouvi falar, eu ouvi dizer, olha, você está sendo condenado porque a gente ouviu falar que... Olha, você está sendo condenado porque a gente ouviu dizer que... Tá? A justiça não é assim, a justiça tem olhos próprios e tem ouvidos próprios. Tanto ela quer ver como ela quer ouvir, então ela investiga. Ela quer saber, ela quer prova suficiente para não condenar ninguém inocente. Então por que a justiça comum, às vezes formada, quem está ali às vezes é um magistrado ateu, um magistrado maçom, um magistrado budista, um magistrado às vezes sem religião nenhuma, entendeu, gente? E essa pessoa, ela é mais cautelosa, né? Não, ouvi falar, mas cadê a prova? Você tem prova? Por que nós, você... vai estar passando adiante coisas que ouviu falar? Você ouviu falar, você não viu. Você ouviu falar, você não ouviu com seus ouvidos, tá bom? Isso pode ser mentira, isso pode ser calúnia. Então, não só você está cometendo o pecado contra Deus, o nosso Criador, que disse, não difamarás, não darás falso testemunho do teu próximo, como também você está cometendo o crime, tá? De divulgar, segundo, não só caluniar, mas como também de divulgar difamações. Aquele parágrafo primeiro do artigo 138 diz assim, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propaga ou divulga. Você está divulgando difamação, a calúnia, você está divulgando calúnia, alguém caluniou o outro e você está propagando isso, né? Divulgando isso, então você está cometendo um crime também, você também é um criminoso, tá bom, gente? Você também é um criminoso. Então, nunca haja dizendo, eu ouvi falar, eu ouvi dizer, eu ouvi falar, eu ouvi dizer, porque você pode estar fazendo parte dessa multidão, dessa sociedade de hoje, entendeu? Que que discrimina minorias, que persegue minorias e pessoas que são diferentes, tá bom? Que não seguem o padrão deles. Eu estou falando da calúnia, né? Agora eu vou falar sobre a difamação também com base no artigo 100, com base no Código Penal, tá bom? Dessa vez nós iremos sair do capítulo do artigo 138 e iremos para o artigo 139 do Código Penal. O que diz o Código Penal? Difamar alguém, tá bom, gente? Artigo 138 do Código Penal. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, tá? Você está difamando uma pessoa, imputando-lhe, tá?
fato ofensivo à sua reputação. Aquilo está manchando a honra da pessoa, está manchando a imagem da pessoa, né? Está manchando a reputação da pessoa, tá? Você está, né, difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Tá? Além de você poder pegar uma prisão de 3 meses a 1 ano, você ainda paga multa. Tá bom, gente? Então, quando você calunia, você está cometendo o pecado, transgredindo aquele mandamento estabelecido por Deus, né? Não darás falso testemunho contra o teu próximo, tá? E quando você difama, você também está cometendo o pecado contra Deus, tá bom? Não darás falso testemunho contra o teu próximo, e também você vai estar cometendo o crime de difamação, tá bom? Você está difamando a pessoa, você está sujando a imagem da pessoa, você está inventando coisas, você está criando coisas porque você está com raiva da pessoa e você quer criar coisas acerca daquela pessoa que não é verdadeira, entendeu? Mesmo não sendo criminosa, mas se torna crime quando você está imputando alguma coisa ofensiva à honra de alguém, seja quem for, tá, gente? E agora eu gostaria de falar sobre a questão da injúria, porque quando você difama alguém, quando você injuria alguém, ou seja, quando você calunia alguém, quando você difama alguém, geralmente a injúria vai estar ligada, né? O que hoje nós vemos, as pessoas estão incomodadas com a vida dos outros, né? Então, o que é que nós vemos, gente? Nós vemos que, para mim, tá, a guerra civil no Brasil já começou e ela é verbal. Vejo líderes religiosos com a boca suja ofendendo alguém. Meu amigo, uma pessoa chegou para mim e disse que alguém da minha comunidade falou um palavrão. E eu disse como foi aquele palavrão. A pessoa bateu a cabeça e falou um palavrão. Que você ofendeu ninguém, não foi direcionado a ninguém, não fez mal a ninguém. Simplesmente a pessoa falou um palavrão porque bateu com a cabeça. Sabe o que é pecado, gente? Você injuriar alguém. O que é injuriar? É uma ofensa direcionada a alguém. Quando você chama alguém de vagabundo, tá bom? Você está injuriando essa pessoa. E quem falou isso para mim foi um religioso, uma pessoa de uma outra religião, que diz que não falam palavrões. E vagabundo é o quê? É palavrinho? Vagabundo é palavrinho? Então, essa pessoa vive com essa boca, com a boca dele cheia, né? Vagabundo para cá, vagabundo para lá, porque fulano é vagabundo, só quer andar com jogando bola, não sei o que, entendeu? É a boca de certas pessoas e são pessoas que não lhe dão despesas, que não vão na casa dele pedir nada, né? Mas o sujeito está incomodado com a vida da pessoa, né? Então, a pessoa chega para mim e diz que alguém da minha comunidade chamou um palavrão porque bateu a cabeça. A minha resposta é, se a pessoa passou e bateu a cabeça, falou um palavrão, por ninguém. Não ofendeu ninguém, não fez mal a ninguém, não atingiu ninguém. Agora, palavrão é quando tu injuria alguém. Quando tu ofende a honra de uma pessoa, quando está direcionando palavras ofensivas diretamente àquela pessoa. Aí tu está falando um palavrão. Palavrão é isso, tá? Porque aquele palavrão que a pessoa falou não foi direcionado a ninguém, não foi com ninguém, não atingiu ninguém, não ofendeu ninguém, não fez mal a ninguém. Mas a tua injúria, sim, a tua injúria está sendo direcionada a pessoa, você está ofendendo a pessoa, a honra da pessoa. Então não vem com essa que você não fala palavrão, você fala palavrão sim, porque chama alguém de vagabundo, você não está chamando a pessoa. Isso aí não é um palavrinho, tá bom? É o que? Um palavrinho? É um palavrão. É um palavrão ofensivo à honra, tá bom? É uma injúria isso aí, que também, além de ser errado, de acordo com o que nós vemos aqui, porque vem acompanhado de fama, primeiro calunia, aí depois vem os injuriadores, os injuriadores ofendendo a honra da pessoa, com palavras pesadas. Eu vejo líderes religiosos falando isso, apresentadores de certos programas falando, ofendendo a honra das pessoas. Antigamente se falava com bandido, né? O bandido que ficava esperando você passar com um objeto que você comprou e ele ia lá, tomava o objeto seu, e isso aí era falado com bandido. Hoje se fala porque o sujeito está incomodado, porque o cara vive do surf, né? Ele é surfista,
Ele tem os patrocinadores e vive com a prancha para cima e para baixo. Esse cara não trabalha porque anda para cima e para baixo com a prancha. Que negócio é esse? Né? Vai cuidar da tua vida, né? A pessoa não te dá despesa, a pessoa não vive do teu dinheiro e não te deve nada, vai cuidar da tua vida. Para mim, guerra civil do Brasil já começou, isso aí é uma guerra civil, verbal, tá bom? Você fica ofendendo as pessoas que não vivem às suas custas. As pessoas estão incomodadas com as pessoas que não lhe dão nem despesa e não lhe devem nada. Às vezes nem conhece, mas a pessoa está incomodada com a pessoa, né? Então, o que diz aqui o Código Penal acerca da injúria, gente? Injúria é um palavrão sim, tá bom? É uma ofensa direcionada à pessoa, que ofende a pessoa, tá bom? Então, o indivíduo que frequenta templos religiosos, templos, e vem com essa de que não fala palavrão, vem com a boca cheia de vagabundo, tá mentindo, tá? É uma mentira, tá bom? Isso aí é uma palavra pesada, tá? Eu não troco uma pessoa que passa, tá bom? E leva uma topada, bate o dedão do pé, né, e grita um palavrão, tá? Não ofendeu ninguém, não fez mal a ninguém, não foi direcionado a pessoa alguma, do que uma pessoa que vive com a boca cheia de incomodada com a vida dos outros, entendeu? E chamando fulano ou cicrano de vagabundo e diz que não fala palavrão. Isso é o que se não for palavrão? Isso não só é palavrão, mas como também é crime. Vamos lá para o artigo 140 do Código Penal, que diz assim: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, tá? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Detenção de 1 a 6 meses, né? De 1 a 6 meses ou multa. Tá bom, gente? Aí vem o parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça. Então, se você está falando uma palavra ofensiva, dirigindo a raça, né, a uma pessoa, por exemplo, um negro, por exemplo, né, a um índio, né, aí diz mais aqui, referentes à raça, à cor, né, à etnia, né? Por exemplo, alguém está atacando, por exemplo, seja qual for a etnia, entendeu? Ofendendo, injuriando essa pessoa devido à sua etnia, né? Deixa eu ler novamente, eu me perdi aqui. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, tá bom? Porque é islâmico, então vamos ofender. Ele é israelita, vamos ofender. Ele é de uma religião aí, entendeu, diferente da nossa, nós somos a maioria, vamos ofender, tá? Então, origem ou a condição de pessoas idosas ou portadoras de deficiência, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa, né? Reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então já aumenta a pena quando a injúria, a ofensa verbal, tá? A palavra que você está usando, a palavra ofensiva, está sendo dirigida, né, referentes à raça, cor, etnia, religião, tá? Origem ou a condição de pessoas idosas ou portadoras de deficiência, tá? Pessoas têm algum tipo de deficiência. Você está injuriando essa pessoa, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então não só você está cometendo um erro diante de Deus, mas você também está cometendo crime, você é um criminoso. Quem pratica crime é criminoso, entendeu? E eu vejo essas pessoas aí na TV querendo combater um crime com outro crime. Ele é um criminoso, está cometendo crime. O outro cometeu um crime ele está cometendo um crime de injúria. Ele está injuriando a pessoa. Um montão de palavrões falados, aquelas injúrias, entendeu? E eu deixei já há muito tempo de assistir esses programas porque não se combate crime cometendo crime. Porque se tu quer combater um crime cometendo outro crime, tu é criminoso também, então está no mesmo pacote, está no mesmo saco. Entendeu? Ele vai responder pelo crime fulano, cicrano, detrano, e você vai responder pelo crime de injúria, porque você está injuriando. E você não pode injuriar, você não está acima da lei. Ninguém está acima da lei.
Então, gente, há tempos atrás, quando eu digo que o Brasil já está vivendo uma guerra civil, verbal, tá? As pessoas perderam respeito umas pelas outras. Antigamente havia um debate legal, entendeu? Um divergia do outro em certos assuntos, depois saía dali, apertava a mão e ficava tudo bem. Hoje não há mais debate. Hoje a pessoa deixa de debater. Hoje a pessoa, digamos assim, vem questionar a minha religião e eu vou mostrar para ela porque não acredito no que ela está ensinando para mim, no que ela está falando para mim. E mostra o porquê. E a pessoa não vem debater comigo com base no que está escrito. A pessoa deixa de lado o debate e vem me injuriar. Entendeu, gente? E começa a me injuriar porque eu não aceito o que ela está falando e estou questionando a crença dela porque ela questionou a minha, isso é meu direito. Tu questiona a minha crença, eu questiono a tua. Tá bom? Então, se não quer que eu questione a tua crença, não questiona a minha crença também. Então, nós estamos vivendo uma guerra civil, gente. E guerra civil se começa assim, verbalmente. Primeiro se perde o respeito, né? Se perde o respeito. Depois que se perde o respeito, se parte para a violência física de verdade, com arma e tudo mais. Né? Porque tempos atrás, um homem respeitava o outro, agora as pessoas estão incomodadas com a vida das pessoas, com piadinha, ou indireta. Né? E é por isso que o Brasil está no mundo, como tem o maior índice de assassinatos no mundo, chama-se Brasil. E os chineses já perguntaram que guerra é essa aí no Brasil que a gente não ouve falar. Porque morre mais gente do que guerra. E as pessoas, às vezes, a TV aqui do Brasil fica mostrando aqueles problemas, vamos chamar de probleminha entre israelenses e palestinos. Né? Probleminha, porque quando você vê quem foi atingido foi os lançadores de mísseis foram atingidos, os lançadores de foguetes foram atingidos, né? E quase que não há morte diante da quantidade de mortes que há aqui no Brasil. Né? E a gente vê aqui no Brasil tantos assassinatos e existe um ditado que diz o seguinte, que vivemos numa geração em que até palavras machucam. Eu acho que nós não vivemos numa geração que até palavras machucam. Eu acho que a gente vive na geração cuja língua está solta, na geração das pessoas da língua solta na boca. Né? Não estão debatendo opinião. Você pode dar sua opinião numa boa, mas você não pode ofender a honra das pessoas. Aí você está passando por agressão verbal. Você está agredindo verbalmente alguém e você está dizendo que isso aí é uma expressão, liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão, isso é injúria. Injúria é crime. Você é um criminoso, você está cometendo um crime de injúria. Você está injuriando. Para de injuriar, dá a tua opinião, fala o que você pensa, debate numa boa, respeitando a outra pessoa, como antigamente existia debates, e depois dali a pessoa se levantava, apertava as mãos e cada um ia para o seu lugar e não virava uma coisa pessoal. Né? Hoje o ódio está tomando conta. Né? O ódio está grande, o sujeito passa e porque o jovem está sonhando alto, achando que vai ser um jogador de futebol profissional, está na escolinha e o sujeito está incomodado porque o rapaz está indo para a escolinha de futebol. Passa para lá e para cá, só vive jogando bola, não sei o que, incomodado. O sujeito está incomodado porque eu conheço pessoas, né, que vivem de pôquer, ganha muito dinheiro e vive. Isso ali é ilícito? Não. No país dele é lícito. Tá bom? E se não é ilícito, ainda que fosse ilícito, não é na minha conta, não sou da polícia nem sou da justiça, né? E não envolvendo a nós, né? A gente está fora. Então, por que as pessoas hoje em dia aqui no Brasil, essa cultura brasileira, as pessoas estão agindo, a pessoa arruma um emprego, por exemplo, e ela acha que ela está acima da lei, ela acha que ela agora pode, não, arrumei emprego agora, aí olha lá o vagabundo, não trabalha não, entendeu? Incomodada com as pessoas. Quer dizer que o cara arruma um emprego não mais para manter suas necessidades, para manter as suas despesas, para comer, para calçar, vestir, para dar o que sua família precisa. Eu acho que é um emprego para esconder algum tipo de crime. Eu acho que deve ser um criminoso. Só pode ser para a pessoa viver incomodada com a vida das pessoas, a vida de quem passa, a vida de quem sobe, a vida de quem desce, né? Porque
arrumar emprego, a pessoa está trabalhando e está incomodado com fulano de tal que vive do surf, né? Que ele é lutador de MMA, está sonhando alto, tem seus patrocinadores e, e vive do MMA, né? De artes da luta, né? E o sujeito está incomodado e não fala nem o nome da pessoa, né? Vagabundo para cá, vagabundo para lá. Isso, a injúria hoje em dia tomou conta do Brasil, né? O respeito acabou. Então, para mim, a guerra civil já começou e ela é verbal. Iniciou-se já. Por enquanto, está sendo verbal. Mas tu aguarda que tu vai ver o que vai acontecer nesse país, tá? Por essa falta de respeito, por essa falta de consideração, né? Que as pessoas estão tendo com relação a outras pessoas que às vezes, que a maioria das vezes não conhece. Não conhece. As pessoas estão ofendendo as pessoas, tá bom? Injuriando as pessoas, às vezes sem nem conhecer, né? Porque o fulano de tal não trabalha, eu quero saber se o cara trabalha ou não trabalha, rapaz, é da minha conta. A pessoa não está me dando despesa, a pessoa não está não está me devendo coisa alguma, eu vou estar ligando para a vida da pessoa se trabalha ou deixa de trabalhar, é da minha conta. Isso aí é uma coisa da mulher dele, e não minha. É um problema dele, porque vai faltar alguma coisa para ele. Né? Quantas pessoas estão incomodadas, né, com pessoas que exercem atividades que é uma atividade lícita. Tá bom, gente? Seja o trabalho braçal ou trabalhar com a mente. É uma atividade lícita. Mas o sujeito está incomodado com a vida do outro de tal forma, né? De tal forma que acha que trabalho é aquilo que ele está fazendo, mas aquilo que o outro está fazendo, mesmo que seja uma atividade lícita, para ele não é trabalho e ele está incomodado com a vida da pessoa, é como se fosse dono da vida do outro, como se, não, eu sou o teu dono, eu mando sobre você, você tem que seguir esse padrão aqui, isso aí está errado, você tem que seguir esse... Quem é você, né? Quem sou eu, quem somos nós para estabelecer regras para uma pessoa? Né? Seja lá quem for a pessoa, cada um segue seu caminho, cada um segue sua vida, cada um faz o que bem quer da sua vida, né? E porque nós vamos estar incomodados com a vida das pessoas. Então, o que é que o nosso Deus ensina para nós, israelitas? Não darás falso testemunho do teu próximo. Não é isso? Então cabe a nós, né, não fazer isso. Não divulgar coisas que nós não vimos, não ouvimos. Não odiar porque alguém odeia. Eu odeio, né, eu não gosto dessa pessoa. E o ódio está aumentando cada vez mais no Brasil. Então não acho que guerra civil vai começar no Brasil. Acho que já começou. Para mim já começou. Entendeu? Começa com ofensas. Isso aí são ofensas. São ofensas verbais. Tá bom? Está ofendendo verbalmente uma pessoa, agredindo. Chama de agressão verbal. Entendeu, gente? Então... A violência, para mim, no Brasil já começou. Já começou há muito tempo. Entendeu? Com a falta de respeito que está havendo. Então não cabe a nós, né, nos incomodar com a vida de ninguém, está ofendendo a dignidade das pessoas. Tanto nós somos transgressores da Torá, como também nós somos criminosos. Criminosos. E as pessoas aí vivem aí combatendo um crime, praticando o outro. Aí se torna criminoso também, igual ao criminoso que ele está injuriando, né? Isso é uma coisa complicada e o brasileiro só vai perceber a gravidade disso, não vou nem dizer anos, vou dizer algum tempo depois, porque eu não sei quanto tempo vai passar para estourar isso aí de forma física, tá? Porque o Brasil já ganha no índice de assassinatos mundialmente falando. Agora ninguém sabe onde vai chegar, né, a violência no Brasil um pouco mais adiante. Né? Então, só Deus, né, para ter misericórdia. Isso é mais uma mitzvah. Vejo líderes religiosos aí com boca cheia desses palavrões,
né? Líderes religiosos, com a boca cheia desses palavrões, né? E existe até campanha, né? Que às vezes se surge, Lashon Hara, Lome da Beiralai, Lome da Beiralai. Oh, meu Deus! E a pessoa pratica isso, pratica Lashon Hara, né? Fala mal do seu próximo, difama o seu próximo, dá falso testemunho do seu próximo.